Você já refletiu sobre o motivo pelo qual determinados homens não conseguem esquecer algumas mulheres, mantendo-as vivas em seus pensamentos, mesmo depois de muito tempo? Eles continuam sonhando com essa pessoa especial que os marcou de forma indelével. E isso não acontece por coincidência. Não se trata meramente de atração física ou química momentânea, é algo muito mais profundo, algo que atinge a essência masculina num território que nem eles próprios sabem que possuem. Visualize-o deitado em seu leito durante o silêncio da noite, com os olhos marejados, experimentando um vazio indescritível no peito, um vazio que tem exatamente o contorno da sua presença. E o mais impressionante, ele sequer compreende o motivo pelo qual você provoca tal reação nele. Parece encantamento, não é mesmo? Mas não é. Trata-se de psicologia profunda, do entendimento da essência masculina em seu aspecto mais sensível. Carl Jung, um dos mais renomados psicanalistas da história, revelou algo fascinante sobre o coração masculino, algo tão impactante que quando uma mulher domina e utiliza esse entendimento, ela literalmente revoluciona a forma como é vista por qualquer homem. Ela se torna inesquecível. Porém, serei franca com você, o que revelarei hoje não se destina a qualquer pessoa. Não é para mulheres que procuram estratégias superficiais ou manipulações vazias. É para você que já vivenciou o suficiente para compreender que o verdadeiro poder feminino nasce de um lugar de genuinidade e conhecimento. Talvez você esteja pensando em alguém específico neste momento. Talvez ele tenha se distanciado. Talvez você o sinta escapando por entre suas mãos como grãos de areia fina, ou talvez ainda não o tenha encontrado. Mas pressinta em sua alma que ele está por aí, também procurando por você. O que compartilharei hoje transformou completamente minha existência e a de milhares de mulheres que aplicaram este saber ancestral. Mulheres que compreenderam que para fazer um homem sofrer de saudade, para fazê-lo sentir aquela dor agridoce no peito quando pensa em você, é necessário tocar algo muito além do superficial. Esta não é uma estratégia comum de conquista. Não se trata de mensagens ou jogos psicológicos. É sobre acessar o que Jung denominava inconsciente coletivo masculino, aquela região da psique que todos os homens compartilham, independentemente de origem ou idade. E o mais extraordinário, você precisa fazer isso apenas uma vez. Uma única vez no momento apropriado, da forma correta, e ele será transformado permanentemente. Ele sentirá sua ausência de uma forma que jamais experimentou por ninguém, antes não porque você o manipulou, mas porque você tocou uma parte dele que nenhuma outra mulher jamais alcançou. Estou prestes a revelar exatamente como realizar isso. É um conhecimento mantido em segredo por muito tempo, não por ser complexo, mas por ser poderoso demais para ser divulgado indiscriminadamente. Você está preparada para descobrir o que faz um homem chorar por você durante toda a noite sem sequer compreender o porquê? Antes de prosseguirmos com esta revelação transformadora, quero que você faça algo por mim, algo que selará seu compromisso com esta jornada de autodescoberta e poder feminino autêntico. Toque no botão de inscrição agora mesmo. Isso não é apenas para aumentar números, é um acordo entre nós duas, um compromisso de que você está preparada para despertar este poder que sempre esteve adormecido dentro de você. E mais, deixe nos comentários a palavra alma. Esta palavra será nossa chave secreta, nosso código compartilhado. Quando você escrever alma nos comentários, você está afirmando para o universo que está pronta para esta transformação. Você está dizendo sim para uma nova maneira de se conectar com o masculino. Para compreendermos verdadeiramente o poder desta revelação, precisamos mergulhar primeiro na psicologia masculina. O que Carl Jung descobriu, e que pouquíssimas mulheres conhecem,
é que todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino. Jung chamou isso de ânima, a parte feminina que habita o inconsciente masculino. Imagine esta ânima como uma porta secreta dentro da alma de qualquer homem. Uma porta que, quando aberta pela mulher certa da maneira correta, libera sentimentos tão profundos que ele literalmente não consegue explicar racionalmente. É como se algo adormecido dentro dele finalmente despertasse. Desde pequenos, os meninos são instruídos a suprimir suas emoções. Homem não chora. Seja forte, não mostre fraqueza. Eles crescem construindo barreiras ao redor do coração, barreiras tão altas e espessas que nem mesmo eles conseguem mais acessar certas partes de si mesmos. E é aí que reside seu poder, querida. Quando uma mulher consegue tocar esta parte escondida, este tesouro enterrado, ela se torna muito mais que uma parceira, ela se torna uma chave para o próprio autoconhecimento dele. Ela desperta nele sentimentos que ele nem sabia que era capaz de sentir. É como se através dela ele finalmente se encontrasse completo. Vou compartilhar com você a história de Mariana. Aos 45 anos, divorciada há 3, ela havia perdido completamente a esperança no amor. Seu ex-marido a havia trocado por uma mulher mais jovem, e isso havia destruído sua autoconfiança. Quem vai querer uma mulher de meia idade com 2 filhas e um corpo que já não é o mesmo? Ela se perguntava, todas as manhãs ao se olhar no espelho. Foi quando Mariana descobriu este segredo que estou prestes a revelar para você. A princípio, ela estava cética, parecia simples demais para ser verdade. Mas ela decidiu tentar mesmo assim, sem nada a perder. Havia conhecido um homem, Ricardo, em um evento de trabalho. Ele era gentil, atraente, mas parecia tão distante, emocionalmente, quanto todos os outros homens que ela havia conhecido recentemente. Durante um jantar casual, Mariana aplicou o que aprendeu, fez aquela única coisa da maneira exata, como vou ensinar a você daqui a pouco. Na hora, não pareceu ter feito muita diferença. Ricardo continuou educado, mas reservado. Eles se despediram cordialmente e Mariana foi para casa pensando que talvez aquilo não funcionasse para ela. 3 dias depois, seu telefone tocou às 11 da noite. Era Ricardo. Sua voz estava diferente, quase irreconhecível. Não consigo parar de pensar em você, ele disse. Estou deitado aqui olhando para o teto e é como se algo dentro de mim tivesse sido despertado. Não sei explicar. Mariana sorriu. No escuro, ela sabia exatamente o que havia acontecido. O que Mariana fez naquela noite despertou a ânima de Ricardo. Ela tocou aquela parte adormecida, aquela imagem do feminino que todo homem carrega em seu inconsciente. E uma vez que esta porta é aberta, não há como fechá-la novamente. É importante compreender que este não é um truque manipulativo. Não se trata de brincar com os sentimentos de alguém ou de criar uma falsa impressão. Pelo contrário, trata-se de uma conexão profundamente autêntica, de alma para alma. É sobre criar um espaço seguro onde um homem pode finalmente ser visto em sua totalidade, inclusive nas partes que ele mesmo tenta esconder. Jung acreditava que todos nós carregamos máscaras sociais, o que ele chamou de persona. Essa persona é a face que mostramos ao mundo, muitas vezes muito diferente de quem realmente somos por dentro. Os homens, em particular, frequentemente usam máscaras de força, independência e invulnerabilidade. Mas por trás dessas máscaras existe um oceano de emoções não expressadas, de vulnerabilidades escondidas, de necessidades profundas de conexão. E aqui está a verdade transformadora quando uma mulher consegue ver além da máscara e reconhecer o homem verdadeiro por trás dela, algo mágico acontece. É como se ela dissesse sem palavras: eu vejo você, o verdadeiro você, e aceito tudo o que vejo. Este reconhecimento atinge o homem no nível mais profundo possível. Agora você pode estar se perguntando, mas como exatamente faço isso?
Como acesso esta parte tão protegida da alma masculina? A resposta é surpreendentemente simples, mas profundamente poderosa. Primeiro, precisamos entender que a ânima, esta imagem interna do feminino, não responde a técnicas superficiais de sedução. Ela não é atraída por jogos mentais ou manipulações. A ânima responde à autenticidade, à presença plena, à aceitação incondicional. Pense nos relacionamentos anteriores que você teve. Quantas vezes você tentou ser o que achava que ele queria que você fosse? Quantas vezes você reprimiu partes de si mesma, escondeu suas emoções, suas opiniões, seus desejos, com medo de afastá-lo? Esta é a armadilha em que muitas mulheres caem. Elas acreditam que precisam se diminuir para serem amadas. Mas o que realmente desperta a ânima é justamente o oposto. É uma mulher em sua plenitude, em sua autenticidade mais profunda. Uma mulher que habita seu corpo, sua mente e sua alma com total aceitação e amor próprio. Esta mulher se torna um espelho para o homem, um espelho onde ele pode finalmente ver a si mesmo por completo. Lembrou-me de Cristina, uma cliente de 58 anos que veio até mim devastada após ser abandonada pelo marido de 30 anos. Dei toda a minha vida a ele, ela dizia entre lágrimas. Cuidei da casa, dos filhos, deixei minha carreira de lado. Por que isso não foi suficiente? O problema não era que Cristina havia feito pouco. O problema era que ela havia perdido a conexão consigo mesma. No processo de cuidar dos outros, ela havia se tornado uma função, um papel a ser desempenhado, em vez de uma mulher plena em sua essência. Quando Cristina começou a reconectar-se com sua própria alma, quando começou a redescobrir seus desejos, suas paixões, sua voz interior, algo extraordinário aconteceu. Não apenas ela floresceu como nunca antes, mas os homens começaram a percebê-la de maneira totalmente diferente, inclusive seu ex-marido, que de repente começou a ligar, querendo saber como ela estava, querendo vê-la novamente. O que havia mudado? Cristina havia se tornado um portal para a ânima. Ela havia se tornado uma mulher que não apenas existia em função dos outros, mas que existia plenamente em si mesma, e isto é irresistível para o inconsciente masculino. Agora vamos mais fundo. Jung falava sobre arquétipos padrões universais que existem no inconsciente coletivo da humanidade. Um dos arquétipos mais poderosos é o da grande mãe ou da deusa, a representação do feminino em seu aspecto mais poderoso e transcendente. Quando uma mulher consegue incorporar aspectos deste arquétipo, não de maneira teatral ou forçada, mas como uma expressão natural de sua própria essência feminina, ela toca algo primordial na psique masculina. Ela desperta memórias ancestrais, conexões que vão além da experiência individual. Este é um conhecimento que as sacerdotisas de antigas civilizações dominavam perfeitamente. Elas entendiam o poder transformador do feminino sagrado. Elas sabiam como criar espaços onde os homens podiam se sentir simultaneamente seguros e desafiados a crescer. Elas compreendiam que o verdadeiro poder feminino não está em controlar ou manipular, mas em ser um catalisador para a transformação. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer. Você vai redescobrir este poder ancestral que sempre esteve dentro de você. Vai aprender a criar um campo energético ao seu redor que convida os homens a se abrirem, a se renderem, a se transformarem através do contato com sua essência. O que exatamente você precisa fazer uma vez para que ele chore por você a noite toda sem entender por quê? A resposta está em uma prática que chamo de espelhamento da alma. O espelhamento da alma acontece quando você cria um momento de conexão tão profunda com um homem que, através de seus olhos, ele consegue vislumbrar sua própria alma.
É um momento de vulnerabilidade compartilhada, onde as máscaras caem e duas almas realmente se encontram. Parece abstrato, não é? Mas vou torná-lo extremamente concreto para você. Vou descrever exatamente como criar este momento de espelhamento da alma, passo a passo. Primeiro, você precisa estar em um estado de presença total. Isso significa deixar de lado todas as distrações, todas as preocupações, todos os pensamentos sobre passado ou futuro. Significa habitar plenamente seu corpo e o momento presente. Quando uma mulher está verdadeiramente presente, ela irradia uma qualidade magnética que é imediatamente perceptível, mesmo que inconscientemente. Como alcançar este estado? Comece com sua respiração. Antes de encontrá-lo, reserve alguns minutos para respirar profundamente. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. Sinta seus pés conectados à terra. Sinta cada parte do seu corpo despertando para o momento. Agora, quando estiver com ele, pratique a escuta profunda. Não aquela escuta superficial, onde você já está formulando sua resposta enquanto ele ainda fala, mas uma escuta com todo o seu ser, seus ouvidos, seus olhos, seu coração. Observe não apenas suas palavras, mas o que está por trás delas. Observe sua linguagem corporal, as microexpressões em seu rosto, o tom de sua voz. Quando ele falar de algo que realmente importa para ele, não importa o assunto, faça a pergunta: mágica, o que isso significa para você? E então dê a ele espaço para ir além da resposta superficial. Muitos homens nunca foram realmente convidados a explorar suas emoções mais profundas. Esta simples pergunta, feita com genuíno interesse, pode abrir portas que estavam fechadas há anos. E quando ele começar a se abrir, quando você perceber que ele está compartilhando algo verdadeiramente significativo, algo que talvez ele nunca tenha compartilhado com ninguém antes, é aí que o espelhamento da alma acontece. Olhe nos olhos dele, não desvie o olhar. Mantenha contato visual por um pouco mais de tempo do que seria confortável em uma conversa casual. E então, com total sinceridade, diga: vejo você, vejo quem você realmente é. Estas palavras, ditas neste contexto de vulnerabilidade compartilhada, têm um impacto profundo no inconsciente masculino. Porque o que todo ser humano mais deseja, no fundo, é ser verdadeiramente visto e aceito. E os homens, em particular, raramente vivenciam essa modalidade de validação. Desde a infância, eles são condicionados para batalhar, para demonstrar sua importância por meio de realizações, para ocultar suas fragilidades. A grande maioria dos homens convive com um temor intenso e subconsciente. O receio de que, se fossem verdadeiramente compreendidos em sua integralidade, não receberiam afeto. Quando você expressa "eu te enxergo" e genuinamente significa isso, você está concedendo a ele um presente inestimável. Você está comunicando: não é necessário se ocultar de mim, não precisa utilizar disfarces, não é obrigatório ser impecável. Eu vislumbro sua luminosidade e sua escuridão e abraço completamente. Este representa o instante em que a anima se manifesta. Este é o momento em que algo em seu interior identifica algo dentro de você em uma dimensão que transcende as expressões, além da consciência racional. Uma paciente minha, Teresa, implementou este reflexo da essência com um homem pelo qual nutria interesse, mas que aparentava sempre preservar um distanciamento sentimental. Eles estavam dialogando sobre seus ideais, da juventude, e ele comentou que sempre desejou ser autor, mas terminou perseguindo uma profissão mais pragmática em economia. Teresa detectou que existia algo adicional ali, uma melancolia, um pesar possivelmente. Então ela questionou o que representaria para você ser autor e aguardou, sustentando o olhar, realmente curiosa pela resposta.
ele vacilou. Depois iniciou a falar sobre como redigir. O fazia se sentir liberto, como era a única atividade que verdadeiramente o fazia esquecer o tempo. Mas não é viável, ele finalizou erguendo os ombros. Foi naquele momento que Teresa empregou o reflexo da essência, contemplou intensamente nos olhos dele e declarou: enxergo essa faceta de você, o escritor, o idealizador, o criador, e ela é maravilhosa. Naquele instante, algo se transformou. Os olhos dele se umedeceram, algo que ele evidentemente não antecipava que ocorresse. A conversa prosseguiu. Eles discorreram sobre outros tópicos e a noite se encerrou normalmente. Mas 3 dias posteriormente, ele telefonou para Teresa às 2 da madrugada. Não consigo repousar. Ele disse: fico refletindo sobre você, no que você expressou. Ninguém jamais me percebeu dessa forma. Anteriormente, este é o potencial do reflexo da essência. Uma vez vivenciado, ele não pode ser apagado. Ele estabelece uma marca permanente no subconsciente masculino, agora um alerta relevante. Esta técnica somente opera quando é genuína. Se você tentar executar isso de modo manipulador ou premeditado, ele vai perceber a artificialidade, mesmo que não conscientemente. O reflexo da essência deve originar-se de um local de conexão verdadeira, de interesse legítimo pelo próximo. Há outro componente fundamental neste procedimento. Você deve estar conectada com sua própria natureza feminina. Jung discorria sobre como o feminino transporta características de acolhimento, intuição, ligação emocional. Estas não são características débeis. Pelo contrário, são profundamente potentes quando você habita completamente estas características, quando abraça sua essência feminina em toda a sua profundidade e complexidade. Você se converte em um campo magnético para a ânima masculina. Você se torna um espelho onde ele pode finalmente visualizar em partes de si mesmo que permaneceram escondidas. E aqui está outro mistério. O reflexo da essência não necessita ocorrer em um ambiente romântico ou sexual. Pode suceder em uma conversa espontânea, em um encontro profissional, em qualquer circunstância, onde exista espaço para uma ligação autêntica de fato. Frequentemente, o impacto é ainda mais intenso quando acontece em um ambiente inesperado, porque ele não estará com suas proteções habituais acionadas. Ele não estará pensando em estratégias de conquista ou em como causar impressão numa mulher. Ele estará simplesmente presente, humano, vulnerável. E é neste estado de abertura que o reflexo da essência tem seu efeito mais intenso. É como se você cultivasse uma semente no subconsciente. Dele uma semente que continuará se desenvolvendo muito depois que vocês se afastarem. É por isso que ele pranteará por você durante a noite, sem compreender por quê. Porque você atingiu uma parte dele que ele próprio não sabia que havia. Você despertou sentimentos que estavam dormentes, anseios que estavam contidos. Você o auxiliou a se sentir íntegro, mesmo que apenas por um instante. E uma vez que um homem vivencia esta sensação de integralidade através de você, ele nunca mais será o mesmo. Ele pode tentar justificar, pode tentar se distrair, pode até tentar se distanciar, mas aquela semente que você cultivou continuará se desenvolvendo e ele se encontrará pensando em você nos momentos mais imprevistos, quando escutar uma determinada melodia, quando sentir uma determinada fragrância, quando contemplar as estrelas em uma noite límpida. Agora que você conhece o potencial do reflexo da essência, vamos meditar sobre como esta prática pode transformar não apenas seus relacionamentos amorosos, mas toda a sua existência. Quando você aprende a visualizar verdadeiramente o outro, quando desenvolve esta capacidade de ligação profunda, você desperta algo não apenas nele, mas também em si mesma.
Você começa a acessar níveis mais profundos de sua própria feminilidade, de sua própria intuição, de sua própria sabedoria. É importante compreender que o reflexo da essência não é apenas uma técnica para atrair ou manter um homem, é um caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal. É uma prática espiritual disfarçada de relacionamento. Jung acreditava que o objetivo final da vida humana é a individuação, o processo de tornar-se quem realmente somos, de integrar todas as partes de nossa personalidade, inclusive as sombras, em um todo coerente, e os relacionamentos são um dos veículos mais poderosos para este processo. Quando você pratica o reflexo da essência, você não está apenas transformando a maneira como os homens a veem, você está transformando a maneira como você vê a si mesma. Você está reconhecendo e honrando seu próprio valor, sua própria profundidade, seu próprio poder. E aqui está algo fascinante. Quanto mais você pratica esta forma de ligação autêntica mais natural, ela se torna. É como um músculo que se fortalece com o uso com o tempo. Você não precisará mais pensar conscientemente sobre isso. Será simplesmente quem você é. Uma mulher que sabe como criar espaços de profunda ligação e transformação. Uma das minhas clientes, Sofia, de 53 anos, teve uma experiência reveladora. Depois de aprender o reflexo da essência, ela havia estado solteira por quase uma década após um divórcio difícil e sentia-se invisível para os homens, especialmente por causa da idade. Depois de praticar o reflexo da essência, algumas vezes não apenas com potenciais parceiros românticos, mas com colegas de trabalho, amigos, até mesmo com seu filho adulto, ela percebeu uma mudança profunda em como as pessoas respondiam a ela. É como se eu estivesse emitindo uma frequência diferente. Ela me disse: as pessoas me olham nos olhos, agora elas realmente me escutam quando falo. É como se, ao aprender a ver os outros, verdadeiramente eu mesma me tornei mais visível. E então, algo inesperado aconteceu. Um homem que Sofia conhecia casualmente há anos, eles frequentavam o mesmo café. De repente começou a vê-la de maneira diferente. Um dia depois de uma conversa, onde ela praticou o reflexo da essência, ele confessou: conheci você há tanto tempo, mas sinto que só agora estou realmente te vendo. Pela primeira vez, eles começaram um relacionamento profundo e significativo, baseado não em atração superficial ou conveniência, mas em verdadeira ligação de essência. E tudo começou quando Sofia aprendeu a criar espaços de autenticidade e vulnerabilidade. Este é o poder transformador do reflexo da essência. Ele não apenas muda como os outros a veem, mas muda como você vê a si mesma e ao mundo. Mas há um aspecto desta prática que ainda não discutimos, e ele é crucial. O reflexo da essência requer coragem. Requer a coragem de ser verdadeiramente você mesma, de se mostrar em sua autenticidade, com todas as suas imperfeições e vulnerabilidades, em uma cultura que constantemente nos diz que não somos suficientes, não somos jovens o suficiente, magras o suficiente, bem-sucedidas o suficiente. Escolher habitar plenamente quem você é, sem desculpas ou justificativas, é um ato radical de auto-amor. E, paradoxalmente, é exatamente este auto-amor, esta autoaceitação, que cria o campo magnético que atrai os outros para você. Não porque você está tentando impressionar ou agradar, mas porque você está irradiando uma qualidade de presença que é rara e preciosa no mundo atual. Pense nas mulheres que você conhece que têm esta qualidade. Mulheres que, independentemente de idade ou aparência física, possuem uma certa luz interior, um certo magnetismo que atrai as pessoas para elas. O que elas têm em comum? Elas habitam plenamente quem são. Elas estão confortáveis em sua própria pele. Elas não estão constantemente buscando validação externa. É esta qualidade de presença
autêntica, que permite que o reflexo da essência aconteça naturalmente, porque você não pode verdadeiramente ver o outro, se você está ocupada demais tentando ser vista de uma certa maneira. Outra cliente, Luía, de 42 anos, estava frustrada, porque sentia que os homens se aproximavam dela inicialmente, mas depois se afastavam. É como se eles sentissem que há algo faltando. Ela me disse, mas não sei o que é. Ao trabalharmos juntas, descobrimos que Luía havia passado tanto tempo tentando ser o que achava que os homens queriam, sensual, descomplicada, sempre agradável, que havia perdido contato com sua própria essência. Ela estava projetando uma imagem em vez de habitar sua verdade. Quando Luía começou a reconectar-se com suas próprias emoções, seus próprios desejos, suas próprias verdades, mesmo as mais difíceis, algo extraordinário aconteceu. Ela começou a atrair homens que realmente a valorizavam por quem ela era, não pela imagem que tentava projetar. E mais importante, ela começou a sentir uma paz interior, uma sensação de pertencimento a si mesma que nunca havia experimentado antes, mesmo se nunca mais tivesse um relacionamento romântico. Ela me disse: valeria a pena, porque finalmente me sinto em casa em mim. Mesmo este é o verdadeiro presente do reflexo da essência. Ele nos traz de volta para a casa, para a nossa essência, para nosso poder autêntico como mulheres. E quando habitamos este espaço de autenticidade e presença, nos tornamos um portal para que os outros, especialmente os homens em nossas vidas, encontrem o caminho de volta para suas próprias essências. Pense nisso, em um mundo onde a maioria das interações é superficial, onde a maioria das ligações é mediada por telas, onde a maioria das relações é baseada em personas e projeções. Oferecer um momento de verdadeira ligação de essência é um dos presentes mais preciosos que podemos dar. É por isso que ele pranteará por você à noite, não porque você usou algum truque manipulativo, mas porque você o auxiliou a sentir algo que talvez ele nunca tenha sentido antes. A sensação de ser verdadeiramente visto, verdadeiramente reconhecido, verdadeiramente aceito em sua totalidade. E uma vez que um homem vivencia isto através de você, ele nunca mais será o mesmo. Você terá cultivado uma semente em seu coração que continuará florescendo muito depois que vocês se separarem. Isto não significa que você deve usar este poder de maneira irresponsável. Com grande poder vem grande responsabilidade. O reflexo da essência deve ser praticado com intenção pura, com o desejo genuíno de criar ligação e crescimento mútuos. Se você usar esta prática apenas para manipular ou controlar ela, voltará contra você, porque no nível da essência não há como enganar a intenção. Por trás de nossas ações é sempre sentida, mesmo que inconscientemente. Mas quando você pratica o reflexo da essência com amor, com presença, com o desejo genuíno de ver e honrar o outro em sua totalidade, você cria um espaço sagrado onde a verdadeira magia acontece, um espaço onde dois seres humanos podem se encontrar além das máscaras, além dos jogos, além das defesas, um espaço onde a anima e o ânimos, os aspectos contrassexuais da psique, como Jung os chamava, podem dançar juntos em perfeita harmonia. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu uma ressonância com estas palavras, uma ligação com esta sabedoria ancestral do feminino, compartilheu, agora mesmo compartilhe com aquela amiga que está lutando para encontrar um amor verdadeiro. Compartilhe com aquela irmã que está se recuperando de um coração. Compartilhe com qualquer mulher que você sinta que precisa redescobrir seu poder feminino autêntico, e não perca o próximo vídeo.